Fala aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o Marcos e pessoal, no vídeo de hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez um videozão falando sobre... Tchan, 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 tchan. Falando sobre switch case, né pessoal? Então, essa é uma estrutura de seleção, ela é uma estrutura de decisão, beleza? Mas ela é uma estrutura de seleção que a gente costuma chamar. E eu vou mostrar para vocês agora um caso que ela pode entrar também para solucionar, tá? Então o switch case ele é como se fosse vários ifs alinhados, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como que vai funcionar. Vou mostrar com o comando de game mode, tá? Então o game mode é aquele comando que a gente utiliza, né? Barra game mode para mudar para criativo, survival e etc. Só que eu vou sobrescrever esse comando aqui com um novo comando que eu vou fazer a partir do mesmo que já existe, só que eu vou basicamente sobrescrever ele, tá certo? Então vou botar game mode comando, beleza? Então eu vou dar um finish aqui. E agora eu vou implementar meu próprio comando de game mode. Vou deixar ele bem mais bonito, inclusive fica a dica para vocês. Se tiver um comando nativo do Minecraft e vocês não gostarem, vocês podem sobrescrever ele, tá certo? Não tem problema nenhum. Então a gente vai fazer um onCommand. E primeiramente eu vou mostrar para vocês com if else. Lembra que eu falei para vocês que o switch case, no caso, ele é como se fosse vários ifs, né? Então dá para fazer com if também. Vou só formatar aqui para a gente deixar daquele jeitinho que a gente conhece. Mas não se acostume, pessoal, com esse jeitinho aqui não, porque logo menos a gente vai deixar do jeito mais profissa aqui, tá? Que no caso é inglês mesmo, tá? Vocês têm que se acostumar com o inglês, mas por enquanto eu vou deixar assim, porque vocês estão iniciando e fica melhor de visualizar, tá certo? Então vamos colocar aqui, verificar se não for, se o remetente não for um jogador, aí retorna true, né? Que no caso é aquele casozinho que a gente já conhece das outras aulas. Se você não viu, recomendo voltar nas outras aulas para ver por que a gente coloca esse trecho de linha aqui, tá certo? Bom, então é o seguinte, vamos fazer da seguinte forma. Eu não vou explicar para vocês ainda o que significa esse colchete aqui, mas vamos entender que se a gente fizer a seguinte coisa, argumentos 0, a gente pega o primeiro argumento, tá? É basicamente isso que eu preciso que vocês entendam nessa aula, para que a gente possa entender o switch case. Isso aqui não tem nada a ver com essa aula, só para a gente pegar o primeiro argumento que a gente vai passar no comando, para a gente poder ir variando de tipos de game mode, tá certo? Só para isso. Então eu vou colocar aqui tipo, que vai ser o tipo do game mode, e é agora que entra a mágica. Agora a gente vai precisar colocar, fica verificando, né? Se o tipo, no caso eu vou passar, vai ser tipo 1, 2, 3, ou passar números mesmo, só que o número vai ser lido como uma string. Então se for o 0, ele vai setar o jogador como game mode, set game mode survival, tá? Que o game mode 0 é o survival. É o if, se no caso ele for 1, vai setar o game mode. Esse mesmo game mode aqui vai setar como se fosse game mode 1 é criativo, né? Então vai ser o criativo. Else if. Aí tem que botar vários else ifs. Cara, é bem cansativo. Vocês vão perceber que vai ser bem cansativo se vocês fizerem isso à mão, tá certo? E aí no outro método vocês vão ver que vai ser bem mais tranquilo. Eu acho que o Game Mode 2 é o Adventure. E o Game Mode 3 é o Survival. Então o Survival eu vou colocar como se fosse um else mesmo, tá? Não. Vou colocar o Game Mode 3 aqui mesmo, que vai ser o Spectator. E se for outro tipo que que não existe, vou colocar que esse tipo não existe, tá? Então este tipo não existe. E para os outros eu vou colocar basicamente a seguinte mensagem. Mas antes eu vou colocar um return true nessa. Vou colocar um return true nessa daqui porque quando vê que não existe, já para, né? Para não ir para cá para baixo, porque para cá para baixo eu vou colocar o seguinte, que o game mode, que o tipo do game foi alterado. Então, vou colocar desse jeito aqui, para não ter que colocar tipo aqui para cada coisinha, né? Porque senão ia ficar muita coisa. Vou deixar só num mesmo e fazer desse jeito aqui que eu fiz, beleza? Então agora eu vou registrar esse comando aqui, que no caso vai ser o comando de getCommand game mode ponto set executor, e eu vou escolher esse game mode comando aqui, beleza? E agora eu vou lá no plugin.yml e vou registrar o comando commands. Vou colocar aqui game mode e eu vou colocar muita coisa aqui não, vou colocar só uma descrição mesmo. Este é um comando, vou colocar sem o porque o TF8 não vai ler. Este é um comando de game mode.
Pronto. Não vou colocar muita coisa não, porque realmente não vai precisar. Já que é só pra gente fazer uma demonstração, tá certo? Mas se fosse um comando mais bem elaborado, realmente iria precisar, beleza? Então eu vou colocar aqui, o nome desse plugin vai ser Game Mode. Eu ainda tô com o ternário aqui. Game Mode. E agora a gente vai ligar no nosso servidor e vamos ver como que vai funcionar esse comandozinho aqui pra gente. Pronto, pessoal, iniciei aqui o servidor e agora eu vou entrar no meu servidor, né, para mostrar para vocês como que vai funcionar. Então, vou digitar /game mode e aí deu um erro por conta que eu não passei o argumento que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que o argumento a gente tem que colocar depois que vem o comando, beleza? Então eu vou colocar tipo game mode X. Aí aqui vai dizer esse tipo não existe. A gente não vai tratar esse erro ainda porque a gente não aprendeu sobre arrays e tudo mais, então não vou tratar ele agora, mas a gente vai tratar esse erro em aulas futuras, tá certo? Por isso que eu queria que vocês soubessem que botar um zero ali pegaria o primeiro argumentozinho aqui da frente, né? Então tá, esse não é o intuito do vídeo de hoje. Vamos colocar um Game Mode 0. Game Mode 0, o tipo do jogo do jogador foi alterado. Game Mode 0 no caso seria o Survival. Game Mode 1 vai ser o criativo, né? Então ele foi alterado com sucesso. Game Mode 2 vai ser o aventura. Então a aventura não pode nem bater em nada, ele é só aventura mesmo. Já o Game Mode 3 é espectador, tá funcionando perfeitamente. E o Game Mode 4 não existe, né? Nem qualquer outro tipo que eu colocar aqui não vai existir, porque todas as outras coisas que não foi tratada, ele não vai corresponder. E agora, quando a gente tiver exatamente esse cenário, que a gente vai cair muito nesse cenário, né? De ter vários casos e o restante a gente não vai precisar. E é justamente essa palavra que a gente vai analisar, casos. Quando a gente tiver vários casos, a gente vai cair nessa necessidade do switch case, que case no caso é caso. Opa, no caso é complicado. Mas switch case, né? Que no caso é ir alternando entre os casos, tá certo? Então vamos aplicar aqui a lógica do switch case aqui dentro para ver como fica muito mais bonito e muito mais organizado e performático também, tá? Porque o switch case ele tem muito essa parada da performance. Já que você pode perceber que cada trecho desse que está sendo verificado é uma condição. Então gasta bastante para ele ir de condição em condição para ver qual que é a condição verdadeira, tá certo? Já o switch case não. Eu vou colocar aqui isso aqui entre comentários para ele não interferir em nada. E agora eu vou fazer um switch case. Switch case é o seguinte, a gente faz um switch, a gente vai colocar esse nome switch, vou dar um espacinho, abre e fecha parêntese, e a gente vai colocar a nossa variável que a gente vai trabalhar em cima dela. Que no caso, vocês podem perceber que a gente repete muito a variável tipo, que é a variável que a gente vai trabalhar com ela. Então, switch tipo, beleza? Então a gente vai colocar essa variável aqui. O que ele vai verificar aqui? Todos os casos dos valores do tipo. Então, quando a gente trabalha com tipo, a gente vai colocar, por exemplo, aqui no caso é uma string. Então, vai a string para cá para dentro. Então, no caso seria, por exemplo, um 0, que seria uma string. Então, ele vai verificar quando essa string for 0, por exemplo. Quando for 0, e aí vai cair aqui, né? Se fosse o caso de ser 0. Mas como a gente vai colocar o tipo e a gente não sabe qual vai ser o caso dele, então a gente vai tratar todos os casos que forem possíveis aqui. Então, antes da gente colocar o que vai ser preciso realmente, vou colocar aqui um break, que já vou explicar para que serve esse break, mas vamos popular com todos os casos possíveis aqui, tá certo? Então, vou colocar caso 1, caso 2 e o caso 3. Que eu não me engano não tem caso 4, tá certo? Vocês podem perceber que, cara, ficou muito mais limpo de ler, ó. A gente vai literalmente fazer o seguinte. Pega o tipo, taca ele aqui dentro. Agora a gente vai verificar o valor dele. Quando o valor dele for cair no caso 0, ou seja, for 0, vai acontecer tal coisa aqui dentro. Aqui. Se for 1, vai acontecer alguma coisa aqui. Se for 2, vai acontecer alguma coisa aqui e assim sucessivamente. Esse break nada mais é do que para não vazar o código que a gente vai colocar aqui para outro caso. Depois eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar, mas entendam que é basicamente isso, para tipo cair nesse caso e já para por aqui. O break é basicamente quebra, então tipo ele vai cair nesse caso, ler o que está aqui dentro e vai quebrar, vai sair do switch. É basicamente isso, para sair do switch, tá? E ainda vai ter o último caso que vai ser um default, que o default é para quando não encontrar nenhum desses casos aqui em cima, vai cair nessa condição. Então ele funciona como esse else aqui.
tá? O break aqui, ele é opcional. Então você pode colocar como pode não colocar. Porque quando cair no último, ele já vai ler o último mesmo. Então tanto faz como tanto fez se ele sair ou não do switch case. Porque ele vai sair de toda forma, já que ele tá no último. Beleza? Então vocês vão ver como vai funcionar. Agora eu vou colocar a ação, que no caso vai ser o seguinte. Quando o valor do tipo for 0, então vai ser jogador.set game mode survival, né? Que no caso é esse daqui que estava aqui embaixo. Da mesma forma a gente vai replicando para os outros. Então a gente vai botar jogador aqui, criativo, o adventure aqui e o spectator aqui também, certo? Pronto, cara, ficou bem mais limpo. A gente não precisou ficar tipo, se o tipo foi igual a não sei o que, se o tipo for igual a não sei o que outro. Não, ele só vai cair aqui, bater o valor aqui e vai bem em cima do valor. Tipo, se for o valor 2, não vai verificar 0, 1, não. Ele vai logo em cima do valor 2 e já lê. Já vai ser bem performático, bem mais limpo e bem mais tranquilo demais, certo? Então vamos lá. Agora aqui eu vou colocar no default, né, esse aqui. E vou colocar um return true, que também tem o mesmo impacto aqui, beleza? Então você pode perceber que esse basicamente é o mesmo código, só que a gente usou a estrutura correta. Porque ele tá muito mais limpo, muito mais bonito da gente visualizar e mexer com ele. E até da gente dar manutenção. Então vamos ver se ele vai funcionar, tá certo? Vou exportar aqui, agora a gente vai ver como que ele vai funcionar. Iniciar o servidor, agora eu vou entrar. E da mesma forma a gente faz a mesma coisa que a gente fez naquele outro. Então, Game Mode 1, alterou para o criativo. Game Mode 0, alterou para o sobrevivência. Game Mode 2, alterou para o modo aventura, né? Modo aventura, que eu só posso bater no bichinho, desculpa, viu, ovelhinha. E Game Mode 3, que vai ser o modo espectador, tá certo? Modo espectador, que ele só vai ficar como espectador e pode entrar entre os blocos. Se eu botar Game Mode 4, este tipo não existe, porque caiu no caso default, né? Então, caso for 0, sobrevivência. Caso for 1, criativo, e assim sucessivamente, beleza? Tem algumas nuances aqui no switch case que é bom a gente comentar. Se não tivesse o break aqui no 0, por exemplo, ele ia vazar o caso dele pro 1 também. Então, no caso, por exemplo, se ele fosse o 0, ele ia ler o 0 e ia bater no 1, até encontrar um break mais próximo, beleza? Já que ele é lido assim, no modo cascata, né? Tipo assim, botou um 0, então ele vai descendo até achar um break mais próximo. É basicamente isso. Vamos ver se de fato funciona assim. Então, vou testar com vocês. Então, se eu digitar 0, era para ser survival, mas ele vai cair no criativo, certo? Então, eu vou dar um reload. Então, Game Mode 0. Aí, ele ficou criativo também. Viu como não funcionou da forma que a gente queria? Porque ele caiu para o Game Mode 0 e caiu para o Game Mode 1. Vocês podem perceber, ó, que é bem rápido a alteração, beleza? Para vocês entenderem melhor, eu vou colocar um debug aqui. É basicamente, ele vai dizer, virou survival. E agora ele vai dizer que virou criativo, para mostrar para vocês que realmente é assim que funciona, beleza? Então vou só colocar um textozinho só para servir como debug, né, que a gente vai só fazer o nosso teste. E agora, Game Mode 0 virou survival e virou criativo, porque ele vazou para outra condição, porque basicamente ele leu o 0 e aí como não tinha um break, ele foi pro 1, porque não tinha nada para ele parar. E aí ele procurou o break mais próximo e ele acabou parando no 1. Se não tivesse o break aqui também, ele ia parar no 2 e assim sucessivamente, tá certo? Então é por isso que é tão importante a gente colocar o tal do break. Então antes da gente finalizar, é importante você saber do switch case que ele não aceita qualquer valor. Então na versão 7 do Java para baixo, na versão abaixo do 7, ele só aceitava os seguintes tipos: short, o tipo int, o tipo char e o tipo enum, que a gente ainda vai ver esse enum, que ele não é um tipo primitivo, tá? Esses aqui são, mas o enum não é, e a gente ainda vai ver sobre ele, que vieram abaixo da versão 7 do Java. Mas a partir da versão 7 para cima, ele aceita string também, como a gente já acabou de ver. Então a gente está trabalhando com string aqui, mas poderia ser tipo um inteiro, né? Poderia ser tipo, colocar aqui int número igual a 0. Então a gente poderia passar um número para cá e verificar quando ele seria 0. Então é só a gente tirar a string daqui, né? No caso, se for 0, ia cair aqui, tá certo? Então basicamente ele pega o valor e vai comparando, se for o valor ou se não for, e ele vai fazendo a comparação em modo cascata. E é basicamente isso, é como se fosse vários ifs
em sequência, né? Vários ifs aninhados aqui para verificar se ele é igual ao caso em questão. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui, né, a diferença do if, else, switch case, quando que eles podem ser utilizados e os valores que ele aceita. Se você não tiver entendido, deixa aí nos comentários que eu vou esclarecer qualquer dúvida para vocês, mas espero que vocês tenham entendido com muita clareza. Não deixe de praticar, tá? Ir atrás de outro jeito de você praticar isso daí no Minecraft e tudo mais. Eu vou trazer vídeos de prática também, mas espero que vocês pratiquem em casa esse conhecimento. Vou ficando com o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e valeu!